Olá, ser infinito, luz, câmera, ação. Aqui é Júlia e hoje vamos iniciar uma nova playlist que se chama O que eu aprendi com os livros que eu li. Hoje eu trago aqui um livro que para mim é muito especial, O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. E esse formato aqui, essa gravação tá diferente hoje, eu estou gravando diretamente aqui do Zoom para ver como é que funciona. Então, experimentando por aqui. É experimentando que a gente vai melhorando, não é mesmo? Napoleon Hill e esse livro, Mais Esperto que o Diabo, para mim marca muito aqueles livros que você gosta de ter perto, né? Físico e bem perto da cabeceira, livro de cabeceira. Eu li esse livro, acho que foi em 2021 pela primeira vez. E era bem numa época que eu estava lendo o Pense e Enriqueça, que é do mesmo autor, Napoleon Hill. E então ele tem uma pegada muito pragmática de dicas, assim, amassadinhas para a gente colocar na nossa vida. Porém, vai liberando tantas memórias, vai liberando tantas camadas de pontos de vistas interessantes que a gente vai acumulando e que, né, nós temos aquele ditado budista que a perfeição, né, ela é liberar o excesso. Então, quando a gente vai relendo livros como esse, a gente vai liberando os excessos para chegarmos numa melhor, mais atualizada versão. Então, eu reli esse livro agora, nesse ano de 2023, em 2 ou 3 semanas, no momento em que eu estava assim, sabe aquele dia que você... Ai, será que eu não vou dormir agora porque não tá fluindo meu dia? Pois é, aconteceu aqui um dia assim, e eu estava entre, ou eu vou dormir para dar uma liberada nessa energia, para recomeçar, ou vou caminhar. E quando eu fui para a cama, para dormir, tava lá, mais esperto que o diabo, do ladinho da minha cama. Eu falei, vou voltar a ler. E hoje eu vou compartilhar algumas das frases. Olha, os meus livros é assim, eu circulo, eu anoto, eu tenho sempre um papel do lado para fazer minhas anotações. Como é que é para você? Conta aí nos comentários, como é que é a tua relação com a leitura? Para mim funciona muito fazer essa questão de rabiscar no livro, para depois eu voltar, bate o olho ali. E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou pegar os meus comentários nesse vídeo e vou passar fazendo uma releitura do livro. Não sei quantos minutos vai ser esse vídeo, mas eu convido você a abrir o coração para essa leitura comentada en passant da Júlia. Toma seu cafezinho, seu chazinho e vem comigo nessa leitura. Para isso, pego meus óculos. Esse livro é uma edição que foi escondida desde 1938. Ele escreveu e ele não publicou Napoleon Hill. Vamos falar o porquê, então. O subtítulo é O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Esse é um livro que foi escrito, então, por Napoleon Hill. Eu vou ler a pequena descrição do autor. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1970. Foi um autor e empreendedor norte-americano mais conhecido pelo seu livro Think and Grow Rich, Quem Pensa Enriquece, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, nada menos que isso. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, esse é o Napoleon Hill. Olha que simpático que ele é. Para mim, ele é uma das figuras, quando eu penso em pessoas que eu gostaria de ter no meu petit comité, na minha sala de reuniões com pessoas que me inspiram, ele está sempre lá. Aliás, essa é uma das dicas que ele dá no livro Pense e Enriqueça, que ele, antes de dormir, ele, quando, né, quer se conectar com as pessoas que inspiram, ele faz uma pequena reunião com todas as pessoas que inspiram ele e traz temas para que sejam resolvidos, cada pessoa traga a sua energia na resolução. Achei genial como ideia. Eu já faço um vídeo sobre o Pense e Enriqueça. Eu ainda não fiz, porque eu li ele em... Eu li ele... Estou fazendo o audiobook dele, então é um livro que eu não tenho ele em físico, mas eu vou providenciar isso para fazer aqui do que aprendi com os livros que li. E a introdução desse livro é do Tiago Nigro, né, a versão brasileira, que é justamente o criador do Primo Rico, que faz muito, muito sucesso no Brasil. Aliás, aconselho quem quiser
trabalhar com finanças, é o canal que eu recomendo. Então, foi ele que escreveu a introdução do livro. No livro, ele vai contando como é que foi o primeiro contato dele com pessoas influentes, pessoas poderosas. Ele não é rico de berço, como a gente fala, né? Ele não veio com herança no mundo, então ele cresceu do zero. Ele fez a sua base. E aqui ele vai contar como é que foi a vida dele, né? Como é que foi quando ele começou assim a ver que não, eu não quero me contentar com pouco, eu escolho fazer uma movimentação para cima. E aí é o primeira aprendizado do livro, né? O seu meio, como é que está o seu meio e até onde você quer chegar. Então tem aquela citação, né? Se você quer chegar até aqui, né? Foque para chegar até aqui, para você chegar pelo menos até aqui. Então, já aqui temos uma lição. Detalhe, esse livro foi escrito em 1937. O que estava acontecendo nessa época no mundo? Então, nós tínhamos, né, a crise mundial em 29, então, ainda o mundo em crise nessa época, e 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o medo pairando já no ar. Uma guerra não acontece da noite para o dia, né? Essa guerra foi já vestígio de uma Primeira Guerra Mundial não resolvida, onde os perdedores saíram como rebaixados, e aí vem toda aquela semente da raiva, quando o aprendizado não é lidado, né, na base do respeito, do acordo mútuo. Enfim, podemos fazer um outro vídeo sobre isso em algum momento. E para mim, muito interessante que nesse ano, é o ano em que a minha família, que vem aqui da Suíça, por parte da minha mãe, migrou para o Brasil. Então, era uma época em que aqui as famílias, no caso da minha, estavam com muita dificuldade de colocar comida na mesa, e chegou o momento crucial de falarem: ou a gente vai sair daqui ou a gente vai passar fome. Para onde a gente vai? As possibilidades eram muitas: África, Austrália e América. E a ideia era ir para a Argentina, né? E não conseguiram passar a fronteira, ficando então no sul do Brasil. Então, nesse barco, né, o meu avô com os seus 5 ou 6 irmãos foram para o Brasil para fazer uma nova vida. Meu avô tinha 6 anos de idade e foi um ano, então, que muitas mudanças, imagina, né? Você tem que levar toda a família para um outro continente, você não sabe a língua, você não sabe o que você vai encontrar. No livro da nossa família demonstra lá, assim, né, que eles tinham muito medo do que eles iam ver, mas também tinha uma imaginação muito fértil, né? Olha, as batatas vão ser grandes, diferentes das batatas aqui da Suíça, que eram pequenininhas. Então, toda uma história por trás de como é que seria, né? É um ano que, para mim, o 37 representa essa movimentação para o Brasil, da minha família, o que hoje, né, me permite que eu esteja aqui falando diretamente da Suíça, país que eu resolvi continuar a minha vida. Então, no começo do livro, ele vai trazer o primeiro momento, né, que ele viu, assim, os desafios, em que ele começava a avançar na vida dele, e logo vinha um desafio, ele ia para baixo. Aqui ele traz uma citação: você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. Então é muito lindo que ele vai trazendo todas as pessoas que ajudaram ele e que, no fim, né, contribuíram para que essa filosofia do sucesso, né, fosse escrita. É muito lindo a história de como esse livro encontrou a realidade. Pensa aí, quem é que na sua vida te deu a mão, né? Para a gente estar onde a gente está, muitas mãos, e mesmo que a gente não tenha visto reconhecido. E, aliás, quando a gente vê e reconhece, mais ainda pessoas vêm para nos contribuir com a nossa energia. Então, esse é o dar e o receber, o equilíbrio da vida, né? Tem vezes que a gente está muito no modo vítima, a gente só quer receber a ajuda dos outros. Mas a vida cobra, tá na hora de você contribuir, de você passar o que você tem recebido. Para mim, essa contribuição aqui no YouTube tem também esse propósito de compartilhar aquilo que para mim está fazendo sentido. Já vai começando aqui o medo. O medo, olha a analogia que ele usa, é uma areia movediça que se retroalimenta. Então, quando começa um pensamento de medo, já abre a porta para 300 mil outros pensamentos de medo vir e afundar, fazer a gente afundar e para baixo. A verdadeira natureza da emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Aqui ele conta uma passagem
Eu não vou dar spoiler das experiências para você ler, daí é que você lê esse livro. E conta uma experiência em que ele ficou com muito medo, e que esse medo constante fez com que ele estivesse em total estado de alerta. E isso faz com que a indecisão e o medo reinem. E eu, na minha vida, compartilho, assim, com muita alegria de dizer hoje, eu sei que o que reina aqui é o amor, mas eu fui muito insegura, e às vezes até hoje, quando eu me pego fazendo perguntas básicas, que eu sei que eu tenho a resposta, né, do tipo, ponho essa roupa, ponho aquela outra. Júlia, é você que tem a resposta. Meu namorado até brinca aqui, que você que tem a resposta, você tem 28 anos, você escolhe o que quiser, né? Então, essa energia do medo e da indecisão, ela é fruto de anos e anos de aprendizado dentro de casa, dentro da escola, de que nós não sabemos nada, afinal. De que, né, não confia em você. Não, é o medo lá fora. E aí, dentro de casa, esse medo se reproduz com uma falta de encorajamento positivo do ser humano. E aí, as consequências são né? É uma base sólida desse medo que pode ser cada dia, cada momento que você percebe, opa, aqui eu fui amor, mais amor do que medo. Isso vai sendo derretido, essa base sólida do medo. Então, vamos lá. Ele começou a receber, Napoleon Hill, insights, ideias. Ele traga aqui ordens estranhas de uma fonte estranha. Foi ali que ele viu, e para mim na minha vida eu também percebo isso, que a intuição começou a falar. O que que é a intuição? A intuição é aquela nossa voz interna que está ali quando a gente está disposto a escutar, direto da fonte da inteligência universal, de Deus, do amor. Então ele começou a receber ordens no momento em que ele pediu, deve haver um outro modo de viver. Essa pergunta que abre portas, né? Deve haver um outro modo de viver. Ele esteve no momento lá dele, deve haver outro modo de viver, e aí ele começou a receber. Ele traz até aqui entidades que ocupavam o corpo dele, né? Entidades, uma energia que ocupava o corpo dele, e que ou era uma energia do amor ou era do medo. Então ele traz que são essas duas entidades que ocupam o planeta Terra. Uma dessas entidades é movida e responde pelo impulso do medo, a outra, impulso da fé. Por mais de um ano, ele foi conduzido como um escravo da entidade do medo. Olha que poderoso isso. E aí chegou a hora da entidade da fé tomar conta, porque deu um espaço. Duas entidades não vão ocupar o mesmo espaço. É como quando a gente respira conscientemente, a gente não percebe o pânico tão forte. Quando a gente está concentrado na respiração, a gente não dá espaço para o pânico chegar. Então, essas duas entidades não podem ocupar o mesmo corpo. Pensa aí, qual é a entidade que está ocupando o seu corpo agora? O medo ou o amor? Qual é a energia que está ocupando o seu ser? E essa energia da fé não conhece limitações, não tem medo, não conhece a palavra impossível. E ele traz aqui que o exemplo, né, que ele foi indo, ele pediu, quem é que vai ser a pessoa que vai publicar esse meu livro? Ah, tá em tal cidade. Faz uma lista dos amigos que você conhece em tal cidade. Vai para aquela cidade, pega o quarto mais luxuoso no hotel que você puder. Não tem dinheiro, não interessa o como vai se apresentando. E ele foi lá e pegou o quarto. Depois ele se deu conta que ele se colocou nesse lugar luxuoso para ter confiança de que sim, ele poderia, né? E que sim, ele poderia, muda a atitude que ele vai ter com a pessoa, por exemplo, que vai publicar o livro dele. Então, esses pensamentos é um exercício para a gente perceber qual a fonte que a gente está recebendo, do amor ou do medo. Os pensamentos para distrair a gente do amor vêm a todo instante. Os mais comuns que eu vejo na minha prática, enquanto prof de Reiki, enquanto terapeuta, Júlia, eu quero fazer um curso com você, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Esses dois implantes distratores, essa é uma linguagem do Access Consciousness, implantes distratores, são os mais fortes nesse planeta Terra para nos distrair da consciência, do amor de Deus. Então, quando alguém já me vem e fala isso, eu falo, ok, quando você escolher, você vem e a gente vai fazer acontecer. Porque se a pessoa já vem com esses dois impedimentos, ela não está pronta para se engajar com o seu tempo, com o seu dinheiro, para ter o crescimento que eu estou disposta a oferecer. Então, nessa primeira parte, a partir de agora, você vai começar a se mexer para o seu livre-arbítrio, da maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Então, essa voz falou para ele assim, vai, meu filho, vai, caminha, começa a caminhar.
E aí, um novo mundo se revela para ele. Vou passar aqui essas partes iniciais. Uma frase que eu achei sensacional é: a sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. Quais as limitações que vocês estão se colocando aí, que a gente está se colocando? Eu me incluo nessa. Quais as limitações que a gente está se colocando? E que legal que a gente se coloca, porque aí quer dizer que a gente pode se tirar, não é mesmo? Autorresponsabilidade. Então ele aprendeu que todos aqueles que se deparam com a dificuldade, que parecem insolúveis, podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Ou seja, do limão uma limonada, né? E hoje eu tive uma consciência bem legal com a Débora Azevedo, que foi quando os fracassos, entre aspas, né, que a gente vive, por exemplo, financeiro. Se você investiu em algo e não deu a rentabilidade que você gostaria, você pode perceber que, ok, isso foi a quantidade de dinheiro que eu precisava pôr para ter o aprendizado, a lição por trás dessa experiência. Achei interessantíssima essa analogia, né? Não é o dinheiro que eu perdi, é o dinheiro que eu investi para ter esse aprendizado, para fazer melhor da outra vez. Ok. Sobre dar o serviço antes de tentar conseguir. A importância da gente se colocar num lugar de o que eu estou disposto a contribuir ao meu redor e como isso vai fazer movimentar essa energia do dar e o receber na nossa vida. Ele fala, nem sempre a recompensa vem das pessoas para as quais estamos prestando um serviço. Ela pode vir de uma outra fonte. E às vezes a gente vem numa linearidade, o que é isso? Causa e efeito. Se eu fiz A, eu tenho que receber B. Às vezes a gente vem de uma linearidade que diz que se eu fiz serviço para uma pessoa, eu tenho que receber dessa pessoa. Mas por vezes uma constelação de fatores maiores é movimentada e o receber vai vir de fontes que a gente nem determinava. E às vezes a gente corta o fluxo do receber porque a gente determinou que tem que ser lá. Ou seja, que eu tenho que receber só a partir do meu estudo acadêmico trabalhando em uma instituição. Daí eu não me permito receber de uma outra realidade, né? Então, às vezes, isso é uma limitação que a gente se impõe, lógico. Toda limitação é imposta por nós. E ele fala aqui, o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência. Ai, eu adoro isso porque o meu chamado aqui com vocês é ser infinito, né? Inteligência infinita, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Então, a oração, né? Ai, por favor, eu peço, papapá. A oração que ele vai trazer aqui é outra. Já vou chegar lá, é maravilhosa. Confiar na mente universal é isso que se é demandado da gente. Confiar nessa entrega do plano universal, que vai estar muito mais esperto sobre como as coisas vão chegar até nós do que a gente. Porque a gente vê apenas o nosso óculos, da nossa visão. Tem uma constelação de fatores incrível, fazendo o melhor para a gente ter o melhor, aquilo que a gente ressoa energeticamente. Então, oração com uma mente dominada pelo medo, vai ter medo, vai ter mais medo, né? A oração que ele fala, então, é: eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo o que já possuo. Então, esse é o método de oração que o Napoleon Hill nos convida a fazer. Agradecer por tudo que eu tenho, né? E mesmo que você não tenha o que você gostaria de ter, agradece como se você já estivesse, porque aí você está agradecendo por ser merecedor, né? E isso é maravilhoso, isso é uma oração quântica. Então, a fé, né? O que que tudo é... O elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E, por sua vez, a crença em realidade. Então, desejo, crença, realidade, né? Um desejo que eu tenho, que eu vou transformar numa crença, através da repetição, do ritmo hipnótico, já vamos chegar lá, que vai se tornar uma realidade. Eu gosto muito da definição do Access Consciousness sobre realidade, que é quando uma ou mais pessoas se alinham e concordam sobre algo. Então, se eu e vocês que estão me assistindo nos alinharmos sobre tudo isso que está sendo falado como uma possibilidade para nós, a gente está trazendo isso para a realidade. Percebe como é poderoso?
É muito poderoso. E é aí que a gente vai se perceber que quando a gente tá com a amiga, assim, naquele momento fofoquinha, quem nunca, né? Naquele momento de falar, papapá, papapá, e a gente se vê julgando alguém, a gente tá fazendo esse julgamento, a gente tá nutrindo esse julgamento no planeta Terra. Então é aí que a gente vai fazer um movimento de morde a língua antes de falar, ou pensar, ou sentir. Não tem diferença entre pensar e falar, né? O falar, ele potencializa, né? Mas quando a gente pensou, a gente já tá cocriando. Então, percebe que a gente é cocriador o tempo inteiro. A realidade que a gente está vivendo é a gente cocriou, hein? Parabéns. Parabéns. E se não tá, parabéns, como pode melhorar? Como pode melhorar? O que se requer para que eu seja um cocriador mais consciente aqui? Então, vamos lá. Começa, então, finalmente, a entrevista, a estranha entrevista com o diabo. Ele fala ali que foi no momento mais baixo da vida dele. E aí a frase central desse livro é: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Repetindo, toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, mais uma vez, para gravar bem nas nossas mentes, corações, toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, o que você plantou, o que você colheu como desafio, você pode também plantar e colher como uma potência, como uma vantagem. Vou tomar um chazinho aqui. Então, aqui começa a entrevista com o diabo. No primeiro momento, ele vai querer as provas, né? E o que que é o diabo? É a parte do medo dentro dele. É a parte que vai não, eu não acredito, que é a parte a parte negativa do elétron. Tanto é assim que ele fala assim, né, para convencer o que que é Deus, o que que é o diabo. Deus, essa energia, é a parte positiva do elétron. O diabo é a parte negativa do átomo, perdão, do átomo, não do elétron. Então ele vai falando quem ele é, tudo na primeira parte sobre quem ele é. Ele fala que ele ocupa um espaço que não é usado do cérebro humano, então o espaço atrofiado do ser humano. O que nos difere dos animais é a nossa capacidade de controle do subconsciente, da nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, quando a gente não está fazendo esse controle, a gente está deixando essa potência humana, a gente está sendo animalescos, né? A gente está deixando o espacinho aberto para o diabo entrar e ocupar. Lembra? Duas entidades não ocupam o mesmo corpo. Então, ele vai falando que a ferramenta que ele controla as mentes humanas é o medo, e ele fala dos 6 medos mais efetivos: pobreza, crítica, perda de saúde, perda do amor, velhice e morte. Isso é muito poderoso. Os 6 medos, primeiro sendo a pobreza e o último sendo a morte. E olha aí qual é os dois medos, as duas maiores desculpas que eu comentei no início do vídeo, que as pessoas trazem. Júlia, eu não tenho tempo. Júlia, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho tempo, é porque eu não estou, na verdade, vivendo, né? Eu estou dizendo que eu não tenho tempo. Eu vou morrer amanhã. Eu não tenho tempo, sabe? Não tenho tempo para cuidar de mim hoje. Porque eu vou morrer amanhã, tá? Então a pessoa está confirmando que ela não tem tempo para si. E a pobreza, não tem dinheiro. Ou seja, eu não consegui. Eu ainda estou vivendo na fase criança, eu não adulteci, né? Ótimo. Então, o inimigo dele, no caso Deus, né? Como é que fica essa questão ali? Ele diz que 98% das pessoas do planeta Terra, ele ocupa a mente, o diabo, e 2% Deus. E o que que faz que esses 2% sejam ocupados por Deus? O poder do pensamento, o controle do seu pensamento. Ele não pode controlar, de forma alguma, uma pessoa que pense. Como é que está o seu pensar? Como é que está o nosso pensar, né? Como é que está o nosso pensar? Ele fala aqui que uma das armas dele é a pobreza, que ele deliberadamente desencoraja as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesmo tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Uma outra grande arma é a doença. Um corpo que está doente é um corpo que não vai ter a sua eficiência que poderia ter, a sua vitória na vida. Um corpo doente é um corpo que está sob o controle do medo. Um corpo doente é um corpo que está sob o controle do medo.
Aqui ele fala sobre o vício do cigarro, por exemplo. Eu não vou me aprofundar nesse vício. Na época era uma questão que eu estava tentando trabalhar no meu antigo relacionamento, e aí eu circulei ali, né? Hoje eu já acho que quem tiver interesse está na página 55. Ele vai falando também sobre os contextos históricos. Eu achei muito legal essa parte, né? Sobre como que a crise de 29 foi um momento super legal para o diabo, porque estava todo mundo na base do medo. Então ali ele controlou as pessoas. Quando ele controla as pessoas em massa, tem um efeito, né? O efeito manada, que repercute ainda mais esse medo, né? Repercute ainda mais. Uma ou mais pessoas acreditando gera uma realidade. Se agora eu e vocês começarmos a acreditar no medo, a gente vai criar uma realidade de medo, né? Então aqui chega um momento que é muito interessante, que ele fala do poder do hábito, o hábito de alienar. Para quem chegou até aqui comigo, tem um vídeo que eu fiz sobre a minha decisão esse ano de romper, demitir-me do meu mestrado em ética. Lá eu falo um pouco sobre como que eu estava alienada nessa esfera acadêmica e de que não estava avançando nada na minha vida. Quer dizer, estava avançando, mas no ritmo, né? Não é o ritmo da Júlia. Então, eu não vou comentar muito sobre essa parte da alienação, porque eu convido vocês a dar uma olhada no vídeo Como que eu me demiti do que me aliena. As pessoas alienadas, então, são pessoas fáceis, presas fáceis para o diabo, né? Muito presa fácil. Ele que fez uma questão, Napoleão Hill, sobre a hereditariedade física, que também é uma maneira que o diabo vai controlar o corpo das pessoas, para que elas já venham, entre aspas, um pouquinho mais fadadas a ter desafios no corpo. Lembra? Doença é uma das armas do diabo. Então, um truque dele, ele entra na mente das pessoas por meio do pensamento, que elas acreditam ser seu. Aí eu já escrevi aqui no meu livro, A Quem Pertence Isso, uma ferramenta maravilhosa do Access Consciousness para a gente usar toda hora, para liberar os pensamentos, todos, 99% do que a gente está recebendo não é nosso, tá no planeta Terra, mas não é nosso. E aí cabe a gente usar a quem pertence isso para liberar isso de nós e do planeta, tá? Então ele fala que os truques aqui. Os pensamentos mais úteis são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. E quando a gente faz assim, a quem pertence isso, a gente já está entregando isso para ser dissolvido do planeta Terra. Ele fala muito sobre as escolas, é interessantíssimo para quem trabalha na escola, para quem gosta da temática da escola como eu. Já trabalhei em escolas aqui na Suíça, em creches, e ele fala como o controle dos jovens é um hábito muito poderoso, porque é desde da fase da criança que o diabo já entra nas nossas células e vai destruir o hábito de pensar por si mesmo. Então, quando ele consegue fazer isso antes da maturidade, né, ele já tem o domínio desses jovens. E um dos medos mais profundos também é o medo do inferno. Lógico, né, se a gente tem medo do inferno, a gente vai estar nutrindo que o inferno existe, que é uma realidade. E a gente não se percebe que a gente acaba vivendo no inferno quando a gente tem medo do inferno, né? É muito curioso. Olha, aqui eu achei sensacional. Não ter limitações idiotas de certo e errado. Certo e errado é uma das maiores invenções da humanidade, né? Sobre o que está certo e o que está errado. Eu estudei ética por aqui, uns 4 anos aqui na Suíça, e isso era algo que me trazia muito desconforto, porque ter uma percepção é uma coisa, ter um julgamento é outra. Então, a percepção do certo e do errado é excelente para o ser humano saber que matar é errado, né? Ajudar o próximo é certo. Mas às vezes a gente distorce isso tanto ao ponto que a gente se perde no que é certo e no que é errado, e a gente esquece do que é certo para mim. Exemplo, quando eu estou num relacionamento em que para mim o certo é que nós dois possamos ter os nossos momentos juntos, os nossos momentos individuais, aí vem o outro e o outro não, para mim é certo só ter momento junto. Como é que fica? Um de nós vai estar errado, um de nós vai se anular para estar em adequação com o outro. Então, o que é certo para nós? Essa é a questão que a gente pode colocar. Dei um exemplo bobo aqui, mas podemos pensar em exemplos melhores sobre como às vezes o certo e errado nos limitam. O que para mim funciona aqui? E pode ser uma coisa hoje, pode ser outra amanhã. Inconstante?
Ou então, esteve na pergunta, isso vai ser bom agora? Isso vai ser melhor amanhã? Como é que é? Estar na pergunta é uma maneira de pensar por si próprio. Ótimo. Quando as crianças, tirar a independência das crianças, diminuir a coragem e a força dos pensamentos, é uma das maneiras do diabo entrar logo nas crianças, né? Ele faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais. Ai, como isso dói no coração, né? Como isso dói no coração. E a gente já evoluiu muito enquanto humanidade. Eu hoje não preciso ser igual ao meu pai e minha mãe. Mas ainda tem a criança satisfaz o que o pai não conseguiu fazer, não é? Isso é uma pressão imensa para a criança. Então, isso é uma maneira do diabo entrar dentro das crianças. E os professores, né? A parte aqui dos professores. O que ele mais ganha com o ensino educacional é tudo que os professores não ensinam. Ele fala: ele vive sempre com medo, o diabo, de que algum dia uma pessoa corajosa vai reverter esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores, usando aqueles que hoje servem como professores, como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolver a sua própria mente, começando pelo seu próprio interior. Quer uma dica melhor do que essa para rever como a gente trabalha com a educação? Isso vale dentro de casa, né? Isso vale dentro de casa também. Vamos passar aqui para a parte. Que é legal desse livro que ele traz muitas. Bom, já falamos aqui que o hábito, né, o poder do hábito, ele repete muitos assuntos, mas de outras maneiras. Então, realmente, quando a gente chega no final do livro, a mensagem ela foi passada. Ela está ancorada sobre a pobreza. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e que estão determinados a conseguir. Interessante, né? Então, olha o meio, o poder do meio. A habilidade de adquirir coisas, ela é contagiosa. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Então, ele vai falar um pouco sobre os líderes industriais, né? Uma época em que, por exemplo, nós temos toda a movimentação do Ford, toda a movimentação do progresso tecnológico, do aço, né? O que vai dar mais tempo para pensar para os seres humanos. E quando a tecnologia vem, é uma faca de dois legumes, né? Mas assim, como uma faca pode servir para cortar uma maçã, pode servir para cortar um dedo. Depende da intenção, o uso que a gente vai dar. Esse é todo o estudo da ética, né, por trás, para limitar, para orientar como que a gente vai fazer o uso das nossas descobertas. Então, quanto mais tempo a gente tem para que as máquinas façam o trabalho que a gente antes teria que fazer, mais isso nos deixaria tempo para pensar. É claro que muitas vezes a gente está vendo a alienação pela distração da tecnologia, mas aí a gente onde que eu escolho focar, no copo meio cheio ou no copo meio vazio, né? No caso aqui, de fato, o que movimentou na questão tecnológica foi tempo para as pessoas pensarem. Aqui ele vai fazer uma definição detalhada do alienado e do não alienado. Eu deixei uma live salva no meu Instagram sobre isso e eu convido vocês a dar uma olhadinha por lá, tá bom? Então, a confissão continua. Ele fala sobre a vaidade, como quando a gente fica elogiando, cuide com as pessoas que ficam elogiando muito de você. Lembrar que elogio do adulto, achei sensacional essa frase da Débora Azevedo, elogio do adulto é com a carteira. Quando a gente fica, você é linda, você é luz, papapá. Legal, como é que é o seu elogio com a carteira, né? E o que seria o elogio com a carteira? É trazer a recompensa do adulto e não da criança, né? Então vamos fazer atenção com as pessoas que ficam na bajulação, que também é uma fonte de entrada do diabo.
Que ele vai trazer sobre como que o fracasso pode ser revertido em sucesso, lembrando da frase inicial, simultaneamente uma vantagem, né, vai ser tão grande quanto foi o desafio. Ele vai falar muito sobre a comida, como é um grande distrator nessa realidade, a comida e o sexo. Eu achei incrível a descrição que ele dá para quem trabalha aqui, para quem está no processo de dieta, de diminuir peso, massa do corpo, enfim. Tem uma parte incrível sobre alimentação. Ele vai trazer exatamente como, às vezes, o nosso intestino está tão podre, o nosso sistema dentro do corpo está mais podre que os esgotos, né? Então, aqui vai fazer essa analogia de como que a gente está comendo muito mais do que a gente precisa, e nós podemos financeiramente comer muito mais do que a gente precisa, nós enquanto parte privilegiada desse planeta, né? E, e muitas vezes isso nos distrai, porque quando você acabou de comer, depois do almoço, você fica super ativa no seu pensamento? Ou você quer fazer uma soneca? Você quer fazer uma soneca. Esse modo fazer soneca tira a gente do nosso propósito. Então, quando a comida é um distrator, a pessoa vai estar sempre ali no vício de comer mais. É genial a descrição dessa parte do livro. Ele traz aqui, ó, pensar por si mesmo em todas as ocasiões. Pelo fato de que os seres humanos não é dado controle completo sobre nada, pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então crie um plano de ação para alcançá-la. E esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, né? Prestar um serviço último, então servir como uma esfera importante, né? Servir como uma esfera muito importante. Reconhecer que o cérebro é um aparelho receptor, que ele pode captar direto da fonte da central universal da inteligência. Eu, nos meus atendimentos e nas minhas aulas de Reiki, ensino como fazer essa conexão, como eu tenho feito para mim. Nos vídeos também tem pitadas disso, claro que no individual a gente aprofunda muito mais. Reconhecer que o seu grande ativo é o seu tempo, organizar o seu tempo de forma que nada dele seja desperdiçado. A organização do tempo como uma importante ferramenta para fechar a porta para o diabo. Seja cuidadoso com os pensamentos. Agora a gente chega na parte do ritmo hipnótico, que eu já mencionei, que é como a Terra funciona. Na Terra, nós temos as leis da natureza. Então, toda a matéria e a energia estão contidas. E a rede pela qual o diabo amarra e controla as mentes do ser humano é justamente o ritmo hipnótico, que é o impulso do pensamento que a mente repita mais do que uma vez por meio do hábito, que se torna esse hipnótico, né? Esse ritmo hipnótico. É algo muito, muito incrível essa parte, para quem diz assim, não tenho tempo, dá uma lida nessa parte do livro, que é sensacional, sensacional. Ele fala muito sobre a religião também, muito sobre a religião. E para quem como eu, assim, de ateia para extremamente fervorosa pela fé, pela minha fé em mim, pela fé em Deus, fez muito bem em ler isso aqui, porque eu passei por isso. Eu tive uma aversão muito forte da religião, por ver o quão hipócrita esse mundo pode ser do religioso, né? E como é, na verdade, uma maneira de controlar as pessoas a limitarem o seu pensamento. Então, é bem interessante ler essa parte. Ele vai falar assim: quando você encontrou um grande amor na mulher de sua escolha, ele perdeu o controle sobre você. Claro, a gente está falando aqui, vale para homem. Quando você encontrou um homem da sua escolha, o diabo perdeu o controle sobre nós. Olha que poderoso, a força do amor. Quando a gente se une com alguém que nos complementa, que é pertinente para a nossa evolução, a gente se torna muito mais potente na nossa caminhada individual e em coletivo, em grupo, em amor, né? Em comunhão com o nosso parceiro, nossa parceira. Essa combinação de cérebros, ele fala, que é muito poderosa. Meu Deus do céu, olha o tamanho, olha o tanto de nota que eu fiz aqui.
Uau! Ah, pronto. Aqui é sobre solidificar o pensamento e economizar a energia do nosso cérebro. Nosso cérebro, por mais que ele é uma evolução sensacional da natureza, ele procura otimizar o seu tempo, ou seja, ele vai procurar ir pelos caminhos que você já conhece, caminhos neurais. Então, quando a gente fala, vamos, escova o dente com a outra mão, faz o caminho do seu trabalho por um outro meio. Esses detalhes é para a gente fazer o cérebro voltar a se ativar. Tem toda uma série de exercícios do Brain Gym, por exemplo, a ginástica para o cérebro, que vai fazer o cérebro acordar, mas o mais poderoso, do meu ponto de vista, é o autoconhecimento. É o que é que quem eu sou eu, o que é verdadeiro para mim, quem eu estaria sendo se eu não tivesse ponto de vista sobre o que é certo, o que é errado, né? Então, eu vou ler esse parágrafo aqui. Ele fala sobre o ritmo hipnótico como uma lei natural. Vamos lá. A natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza faz dessa forma, fixando pensamentos e hábitos de pensamentos de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Por meio dessa lei, mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará pensamentos permanentes positivos de riqueza e prosperidade. Então, o mesmo é possível de ser feito na outra polaridade. Talvez você entenda melhor a forma como o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, é isso que ela atrairá. Isso está em concordância com uma lei imutável da natureza, né? Então, aqui ele mostra como que a natureza se ocupa de fazer tudo aquilo que a gente pensa acontecer. Vamos lá, vamos lá. As sementes do medo. Ele repete aqui. Tanto sucesso quanto fracasso são consequências do hábito. O que é uma pessoa positiva? Júlia, você é tão feliz o tempo inteiro, tão positiva. O que é uma pessoa positiva? Uma vez que a pessoa aprende o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva. E então é muito difícil que ela se submeta a mim. Eu achei sensacional essa parte, né? Uma pessoa positiva, ela sabe o poder do seu pensamento. Então, ela não vai abrir espaço para o diabo entrar tão facilmente. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos da verdade. Então, aqui ele fala também que o amor, às vezes, né, cega. O amor, que na verdade não é o amor, daí no caso eu acho que seria uma obsessão, no meu ponto de vista, que limita a liberdade espiritual, que vai... O que é a liberdade espiritual? É um ser humano feliz, é um ser humano próspero, é um ser humano saudável. Essa é a nossa liberdade espiritual. Então, é interessante ver o que o amor, né, é um estado de espírito completamente desejável, mas ele também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. Então, faca de dois legumes. Ótimo. Tem uma parte incrível sobre a religião, incrível, incrível. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submeta a coisas que não quer por um longo período de tempo, este sim é um alienado. E o primeiro dever de cada ser humano consigo mesmo, o primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Esse aqui é para todos aqueles que têm a síndrome de ajudar o outro e depois, quando tiver um tempo, ajudar a si. Esse tempo nunca chega. Priorize-se. Priorize-se. Santé. Saúde. Ótimo. Aqui ele fala muito sobre o propósito, como sendo uma força que vai motivar o ser humano a caminhar, sobre a escolha. A cada ser humano pode usar o seu cérebro para recepção, para expressão do pensamento positivo ou para o pensamento negativo. A escolha nesse assunto é tão importante e molda a sua vida. Qual é a escolha que vai me levar para onde eu quero ir? É primeiro fazer a escolha. Confiança. Ótimo. Vamos fazer avançar aqui um pouco mais.
Ele vai fazer a parte sobre a educação, sobre as escolas, como o importante é encorajar as crianças a se empoderarem do seu sexto sentido, da sua intuição, para que elas mesmas possam encontrar as soluções dos seus próprios desafios. Pecado, o que é pecado? O pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Um exemplo de pecado é negligenciar o uso da mente, né? E quando a gente come em excesso, a gente limita o nosso poder da nossa mente, por exemplo. E o que é fé? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. O capítulo 10 é sobre a autodisciplina, e aqui ele traz muito a questão da alimentação, sobre como é importante a gente ter o controle da nossa saciedade, ter o controle não, como a gente perceber o corpo como um corpo satisfeito e não ficar entupindo comida no nosso corpo, porque tem que comer de manhã, de tarde, de noite, papapá, o que é certo para você. Verdade, o que é certo para mim? Corpo, o que você quer comer? Isso é toda uma dinâmica que a gente vai reaprender com o nosso corpo, né? Aqui ele vai falar também sobre o poder do sexo, que pode ser como uma faca de dois legumes, né? Pode ser um antídoto para o medo, mas também pode ser um vício. E quando se torna vício, é porque foi aberta a porta para o diabo. Né? A maior das virtudes do sexo é que ele é o método do qual a natureza se utiliza para a perpetuação de toda a vida no planeta. Então, a importância dessa energia, da energia sexual nas nossas vidas. Ele fala sobre as pessoas que falam demais, que às vezes não deixam escutar, e quando a gente não está na escuta, a gente não está aberto a receber, né? Então, escutar é também uma forma de exercitar o receber. Ah, essa achei genial. Escutar também é uma forma de exercitar o receber. Escutar a si mesmo, primeiro, escuta a si mesmo, escuta os demais, né? Aprendendo com a adversidade. Vai falar sobre a crise de 29 e como toda mudança, né? Toda mudança. Observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. Então, a única constância é a mudança, a única constância é a mudança. Aqui eu botei uma marquinha para atualizar a apostila do Reiki nível 2, sobre o tempo, a lei da gravidade, como a inteligência é infinita, a mente, ótimo, sobre a mente subconsciente, né, a importância da autossugestão, que ele vai tratar muito no livro Pense e Enriqueça. É incrível porque ele trata sobre os temas do relacionamento também, um bom relacionamento, o que é um bom relacionar com alguém, e como a associação de mentes que se harmonizam naturalmente, saber como escolher pessoas de forma bem-sucedidas para qualquer objetivo definido na vida, é uma habilidade desenvolvida para reconhecer esse tipo de mente, né? E quando alguém reconhece, Júlia, mas você com a fulaninha vai dar uma boa mistura, ter essa noção de mentes que se harmonizam é algo sensacional, especialmente no mundo do empreendedorismo. Em todos os também. Sobre o fracasso material como sendo uma porta para a abertura para o primeiro contato espiritual. Muitas vezes o fracasso material é uma bênção, quando a pessoa, a partir daí, ela se abre para os outros eus, né, para as forças que operam pelo poder do pensamento. E geralmente, a gente aprende muito pela dor aqui, pelo medo nesse planeta. Por isso que uma das frases que eu trago é: hoje eu escolho aprender mais pelo amor, menos pela dor, né? Mas é verdade que muitas vezes é pela dor que a gente se reconecta com deve haver outra maneira de viver. E a vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar as circunstâncias adversas. Sensacional. Então, uma próxima capítulo é sobre o ambiente, que o ambiente é extremamente importante para a gente construir a nossa
interioridade, a nossa integridade. Às vezes é importante dar uma pausa, assim, em algumas amizades, rever quem é que está sugando a nossa energia. E, por que não, né? Distância é saudável, por vezes é necessário. Muito bem, ele traz aqui uma definição de sabedoria. E aqui chegamos no resumo final, que também é lindo, 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 lindo. Muito, muito poético. É um livro muito poético que dá vontade de ler. Experimentei a pobreza, o fracasso, e conseguiu, né, fazer disso essa grande obra-prima. Essa grande obra-prima. Essa foi, então, o nosso primeiro capítulo, primeiro vídeo da playlist, o que aprendi com os livros que li. Com esse livro eu aprendi que a melhor maneira da gente ser quem a gente é pela nossa capacidade em escolher amor ao invés do medo. Amor com nós mesmos, amor com tudo que a gente faz, tudo que a gente vibra, amor com relação a nós. E isso vai ser espelho para o nosso mundo, né? Então, se a mudança que a gente quer ver no mundo é a gente começar por nós mesmos e a partir do controle dos nossos pensamentos, controle ou observação, amizade com os nossos pensamentos e selecionar qual o pensamento que eu escolho nutrir. Esse, eu acho que é o meu maior aprendizado com Mais Esperto que o Diabo, que eu recomendo, que vai continuar meu livro de cabeceira e que iniciou aqui a nossa playlist, O que aprendi com os livros que li. Próximo livro, qual será? Qual será? Veremos. Veremos. Se você tem um livro que você gostaria que eu trouxesse um feedback, se por acaso eu já li esse livro, com o maior prazer eu trago aqui o livro e faço essa leitura. Se você achou muito longo, se você achou muito curto, se você queria ter mais, escreve aqui nos comentários para a gente ver como pode melhorar essa movimentação. Gratidão do fundo do meu coração. Fico muito feliz em ler o comentário de vocês aqui no YouTube e sejam muito bem-vindos para este e outros vídeos. Agradeço. Desejo muita luz, muito pensamento positivo para cada um de nós. Vida positiva, pensamento positivo.